E agora nós vamos chamar uma cantora que é sempre tão bacana quando a gente. Hoje é sexta-feira, dia de cultura, e eu gosto, eu esqueci de pedir para Paola Pelosini se ela podia dar uma palhinha. Vamos ver como é que vai ser isso. Paola, vem aqui pro almoço. Bem-vinda, querida. Oi, Miriam, tudo bem? Muito Tudo obrigada jóia. por estar aqui. Você vai pedir uma palhinha mesmo? Não sei, vamos ver, a gente não combinou, mas você é cantora, compositora, baixista. Conta pra mim que parece que você começou a compor desde muito cedo, né, Paola? Isso, a minha história é bem assim diferente. Eu sou jornalista, como você, né? Também a minha Que formação é bom, colega. radialismo, É. colega. E eu, assim, a primeira música que eu fiz eu tinha 8 anos de idade. E era com a 8, 9, eu não lembro, né? Porque e era uma coisa, eu lembro muito porque eu apresentei essa música numa festa de escola, e aí depois a gente foi para um festival, e era uma música que ia contra a Guerra das Malvinas, você lembra, assim, muito tempo atrás. Então já tinha já cansei daquela guerra entre Argentina e Inglaterra, tinha uma coisa assim, uma rima. Então eu gostava sempre muito de escrever, de fazer música, e aí eu fiquei um tempo sem compor, assim, era criança, né, adolescente, e depois com uns 15 anos eu comecei a tocar baixo. Aí eu já virei baixista, assim, das bandas. Aqui em São Paulo tinha um movimento grande do rock, né, nas bandas do Bexiga, não sei o quê, e eu já tocava. E também compunha em fita cassete e mandava para meus amigos, assim, para escutarem as músicas, tal. Mas nunca tinha pensado em gravar um disco. E aí o tempo foi passando, a hora de escolher a faculdade, eu queria fazer muito jornalismo também, eu queria fazer música e jornalismo, mas aí tive que escolher uma das duas. E fiz jornalismo, fui parar já na Rádio Rock, né? Já fui trabalhar com jornalismo musical. Aí depois fui para Eldorado, fui para MTV, tive toda essa carreira no jornalismo, né? Como apresentadora, como repórter. E paralelamente eu sempre toquei baixo, cantava, aí cantava em festa, cantava nessas bandas que tinham um movimento também muito forte nessa época. Até que em 2010 eu fiz o meu primeiro disco, né? Depois eu fiz um EP. E 2015 que eu decidi que eu ia virar mesmo e que eu ia sair, que eu trabalhava no Eldorado, eu era locutora lá, e decidi que eu ia virar, que eu ia viver só de música. Foi essa época que faz hoje já 8 anos, e aí eu virei baixista mesmo, profissional, acompanhava pessoas, tal, e paralelamente compondo, e aí fiz esse disco, que começou inclusive, a gente começou a fazer inclusive no começo da pandemia, né, que foi 2020. Aí ficamos um tempo parado, assim, quando começou, a nossa reunião foi uma semana antes de começar a pandemia. Aí a gente não podia mais se encontrar, não podia fazer nada. Então começamos a gravar o álbum à distância e ele terminou agora no fim do ano e eu acabei de lançar. Então foi mais ou menos tipo um resumo muito rápido, né, da minha vida. Olha só, o Edgar Takakura, obrigada, Edgar. Ele tá falando que ele é ouvinte da Rádio do Rock da 89, da Eldorado FM, então ele já deve ter ouvido a sua voz, né? Agora eu queria saber se você teve influências em casa, assim, para começar, né, por esse interesse pela música. Olha, eu tive influência direta. Meu pai era engenheiro, né? E minha mãe é matemática e física. Só que a minha mãe sempre tocou acordeon. Ela também se formou em acordeon, então tinha muita música em casa porque ela sempre tocava, sempre estudava, tal. E meu pai escutava muita música brasileira. Então eu tive essa influência indireta, né, que é mais da criação, e tinha muito rádio. Eu já era apaixonada pelo rádio, então eu tinha um radinho que gravava, sabe, na fita cassete, eu gravava as músicas e que eu queria escutar, fazia as minhas playlists já dessa época. Então a influência direta assim de pais músicos que tocavam violão, que tocavam bossa nova, que não tinha, mas tinha a música em casa, né, pela minha mãe, pelo meu pai, e também sempre o apoio, né? Ah, você quer fazer música, vai. Mas sempre era uma coisa que falava, bom, a gente não sabe como está o mercado, o jornalismo você consegue, sei lá, você pode ter uma profissão, sempre tinha aquele negócio com a música, né? Então a dúvida na hora de escolher a carreira foi bem minha, assim, bem com a minha vontade também de ganhar dinheiro, de sair de casa, nananã.
mas tinha o apoio, assim, sempre teve o apoio pela música, sabe? Chegava churrasco, assim, da minha família, a gente tocava, eu pegava violão, tocava um monte de música, então tinha aquele negócio, mas não diretamente. Eu acho que Muito não teve bom. música na minha família, acho que não. Poxa, mas tocar acordeon é uma grande coisa, é um instrumento dificílimo, né? Agora eu quero que você me conte do seu novo álbum. Você lançou um álbum novo agora em abril. Me conta da história do álbum e vamos negociar essa palhinha aí, Paola. Podia ter preparado baixo, pelo menos, para me acompanhar. O meu novo álbum saiu faz um mês, hoje está fazendo um mês que a gente lançou, que eu lancei. Ele tem 9 músicas autorais, né? Que eu compus a letra, a música. Bom, tem uma produção que é também. Com a questão da pandemia, eu comecei a produzindo as 4 primeiras músicas com o Pipo Pegoraro, né? Que é um grande produtor aqui de São Paulo. E a gente. No começo ia ser um EP, eu estava com uma ideia só de fazer 4 músicas. Aí o tempo foi passando, eu fui compondo mais música, mais música, mais música. Eu falei, não, vamos fazer um disco inteiro. Mas aí o Pipo já não podia mais, então eu chamei para produzir a segunda parte os 2 músicos, grandes músicos, que tinham tocado no primeiro, que é o Vitor Cabral, na primeira parte, que é o Vitor Cabral na bateria, e o Marcelo Maita, pianista, tecladista, toca holds, assim. Então foi um disco que ele foi produzido metade, metade, isso é bem raro, né? Geralmente um álbum, ou tem vários produtores, cada um produz uma música, ou tem um produtor só que vai até o fim. O meu foi dividido em 2 partes, só que todos eles tinham a mesma linguagem, tanto que a gente é amigo, todo mundo é amigo, o Pipo tocou nas segundas também. E é isso, tá em todas as redes, né? Tá em todas as plataformas, tá no YouTube, tem links assim no meu Instagram, ele tá lá para todo mundo ouvir. São 9 faixas, 7 tem letra, né? São cantadas e 2 instrumentais, porque eu também gosto muito da música instrumental. E aí foi um processo longo, porque a gente fez à distância a maioria das coisas, né? Eu tinha receio de fazer à distância por causa de medo, assim, de ficar meio frio, sabe? Cada um toca na sua casa. Eu queria o negócio da banda, que a gente estava na Covid, que hoje a gente tem essa notícia ótima que, né, foi decretado o fim, né, da pandemia. Então, mas aí depois me surpreendeu o resultado, porque como os músicos eram muito experientes, e o negócio foi ficando bom, assim, foi ficando quente, falou, nossa, parece que a gente está tocando ao vivo, era o sentimento que eu tinha, né? Então foi um álbum que demorou, teve um processo longo de fazer, porque a distância, imagina, tudo por WhatsApp, tudo não sei o quê, mas teve um resultado bem satisfatório, assim, eu gosto bastante da sonoridade, e os meninos, imagina, uma influência absurda, né? Porque eles têm muita música, têm muita experiência. Que É isso, eu legal. espero. Ó, a Patrícia Dantas está falando uma coisa que tem tudo a ver. Ela falou assim: que maravilha, matemática e linguagem musical andam juntinhos. E é bem isso, né? A música é matemática também. A sua mãe tem tudo a ver com a sua carreira, Paola. Tem super a ver. Ela tá viva, maravilhosa. Eu não falei para ela assistir hoje, olha que pena. Ah, manda um Mas beijo para ela. Como é que ela manda um chama, beijo. Paola? Chama Maria. Ô, Maria, Maria. parabéns pela Paola. Agora, Paola, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Você vai dar uma palhinha para nós? Eu vou cantar um refrão, então, vai. Boa, boa. Olha, Gira Sete Saia é uma música que já tem um clipe, já foi lançada como single. As pessoas geralmente gostam muito, ela tem uma coisa lá de um ritmo e tal. Então, eu vou fazer assim, só o refrãozinho, sem nada, tá bom? Dança em tempestade, o luar que dirá, sabe andar no escuro, menina, vai virar. Gira sete saia, o luar que dirá, sabe andar do medo, menina, vai virar, vai virar. Ah, parabéns! Muito obrigada, Paola Pelosini. Qual que é o seu próximo show? Onde é que as pessoas podem te ver ao vivo e cercada de instrumentos? Olha, o show de lançamento vai ser em julho. Eu tenho a data, mas a gente falta só porque eu esperei acabar o disco para montar o show. Então, em julho eu tenho uma data que é o lançamento, que é aqui em São Paulo. Eu só preciso esperar mais, sabe, só uns arranjos assim para poder divulgar essa data.
Só que aí depois a gente pensa em ir para cidades, né, em dar o nosso rolê com esse show. Eu toco baixo no show, toco baixo acústico, assim, pode ser bem interessante, uma banda da pesada, né? Mas para saber essas datas, eu acho que o ideal é o meu Instagram, né? Que é Paola Pelosini, que é Pelosini, ou o canal do YouTube, Facebook, TikTok. E aí no Instagram tem os links para o streaming, né? Que está em todas as plataformas, e também no YouTube, que tem todos os clipes, tem o disco inteiro, para quem gosta de ouvir música por aqui também, né? Pelo canal. Oportunidade não falta, né?